Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar do retículo endoplasmático rugoso. Uma organela muito interessante, extremamente importante, mas subestimada por muitos estudantes. Tem gente que está na hora de estudar organelas e está aqui quando chega no retículo endoplasmático rugoso, só escreve assim do ladinho, forma proteínas que vão sair da célula, ponto final. Gurizada, tem muitas outras coisas interessantes sobre como esses ribossomos ficam aderidos aqui, como as proteínas entram nele. E será que todas as proteínas formadas pelo retículo endoplasmático rugoso saem da célula? Você vai ver que elas podem ter outros destinos também. Então vamos lá, com muita calma, muito charme, muito amor. O retículo endoplasmático rugoso, que pode ser abreviado, simplesmente, isso você sabe, mas vou colocar aqui no cantinho, ó, de HAIR. Tá? Ele também pode ser chamado de ergastoplasma. Então, se você está estudando e chega lá a palavrinha ergastoplasma, é a mesma coisa que retículo endoplasmático rugoso. Ou ainda retículo endoplasmático granular. Até aí tudo bem. Bom, são organelas. Organelas membranosas. E se são organelas membranosas, estão em células eucarióticas. Não estão presentes em células procarióticas. Informação básica, mas importante. Agora, olha só, como é que a gente pode... vai cair aqui, tipo, verdade. Não, peguei. Imagina se cai um monte de giz aqui, horrível. Como é que tu pode descrevê-las? São redes de membranas que delimitam cavidades. Então imagina um monte de membranas assim que faz e que vão se torcendo. Eu vou mostrar para vocês em outros detalhes. E dentro tem cavidades. Essas cavidades são chamadas de lúmen ou simplesmente de luz. Então está falando, as proteínas que são sintetizadas pelos ribossomos depois vão para a luz ou para o lúmen desta organela. Sabe que está lá nas cavidades internas. E está muito próximo ao núcleo. Então aqui está representando o núcleo, está aqui no meio, em azul. E essa organela, o retículo endoplasmático rugoso, está muito próximo. Tanto é que muitas vezes a membrana nuclear é contínua à membrana do retículo endoplasmático rugoso, que por sua vez pode ser contínua à membrana do retículo endoplasmático liso. Vamos dar um ponto aqui e fazer uma reflexão importante. Nós estamos estudando uma organela, mas essa uma organela faz parte de um conjunto que são todas as estruturas celulares. É que nem se nós estivéssemos estudando agora, sei lá, os rins. Estamos estudando os rins. O rim é um órgão que faz parte de um sistema. Então tem bexiga, tem uretra, tem ureteres, que por sua vez faz parte de um organismo com vários sistemas. Então é importante você estudar separado essa organela para saber as especificidades dela. Mas quando a gente trabalha com citologia, você tem que saber relacionar essa organela e associar ela às outras organelas, porque sozinha ela não faz milagre. Por exemplo, para formar um lisossomo, vai ter que formar a proteína aqui, mandar para o complexo de Golgi vai pegar, processar e fabricar a membrana lisossômica para liberar essa outra organela. Então está tudo junto e misturado. Tudo num delicado equilíbrio que é a nossa linda célula. Voltando aqui então, beleza. Então aqui, gente, em rosa, nesse vermelho mais forte, está o retículo endoplasmático rugoso. Em amarelo, o retículo endoplasmático liso. Temos uma aula específica falando do retículo endoplasmático liso, que também é muito subestimado pelas pessoas. Falam, liso, síntese de proteína, de lipídio acabou. Não, tem muitas outras coisas que vocês podem assistir nessa aula. Aqui começam as características do retículo endoplasmático rugoso, ok? Especificamente. Então, olha só, nessa organela tem polirribossomos ou ribossomos aderidos. A gente fala que é polirribossomos, que são vários ribossomos aderidinhos ali, que conseguem fazer a leitura de uma molécula de RNA mensageiro. Então a gente fala poli, são vários. Só por isso que a gente... Mas tu pode colocar ribossomos, não tem problema, tá tranquilo. Aderidos. Eles são aderidos na fase citosólica, ia falar citolítica, citosólica, ou seja... Esses ribossomos, esses polirribossomos que aqui ficam, eles estão na fase de fora. Ou seja, eles estão em contato. Embora estejam grudadinhos na membrana do retículo endoplasmático rugoso, eles estão em contato com o citoplasma.
Isso é importante você saber. Ah, professor, eu pensei que eles ficassem por dentro, lá na luz ou no lúmen. Não, eles ficam por fora, eles se conectam. Tanto é que no retículo endoplasmático rugoso, isso é uma informação importantíssima que você não vê em qualquer livro. Existem proteínas aqui, certo? Vou até colocar aqui. Existem proteínas na membrana do retículo endoplasmático rugoso que conseguem fazer com que esses ribossomos se prendam ali. Então imagina, o ribossomo está livre no citoplasma. O mesmo ribossomo, até tem essa informação aqui, se eu não me engano, o mesmo ribossomo que está livre no citoplasma, ele pode se conectar no retículo endoplasmático rugoso, grudou aqui, faz a leitura, faz a tradução da proteína e depois ele sai e volta para o citoplasma. Isso é interessante. Ah, mas como é que ele se gruda aqui? Porque tem essas proteínas receptoras. Então aqui está a proteína receptora, aqui está o ribossomo. O ribossomo vem na membrana do retículo endoplasmático rugoso, gruda ali, faz a tradução, dele sai e volta para o citoplasma. Isso é muito importante, tanto é que eu vou botar aqui, ó. Ribossomos aderidos ao RER são idênticos aos que estão no citoplasma. Tem gente que me pergunta, tá, professor, a gente estuda os ribossomos separados. Depois a gente estuda o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomo. Esses ribossomos são diferentes do que esses, não são os mesmos. Ora está grudado aqui, depois ele sai e vai, ok? Isso é muito importante você saber. Bom, após a tradução, ou seja, após a formação da proteína primária, ali bem no início, que a tradução, tem a transcrição, que sai lá do material genético, do gene, vem, e aí tem a tradução. Esses ribossomos voltam para o citosol, como eu falei para vocês. Tá tranquilo aí. Outra informação, aqui eu já li, agora olha só. Tem proteínas aqui no retículo endoplasmático rugoso também que fazem a interiorização das cadeias peptídicas de proteínas. Ou seja, imagina, foi formada a proteína aqui nesses poliribossomos. Tá, a proteína está primária. É uma cadeia de peptídeos. Cadeia peptídica, uma proteína. Talvez ela ainda não esteja na sua forma terciária ou quaternária, mas já é uma pré-proteína, podemos dizer assim. Agora foi feita aqui. Como é que elas entram no lúmen ou na luz do retículo endoplasmático rugoso? Tem que ter essas proteínas. Então ele faz essa leitura, faz a tradução, que é a formação dessas primeiras proteínas, desses peptídeos, e eles entram agora no retículo endoplasmático rugoso, porque lá, aqui nessa membrana, tem essas proteínas que também conseguem carregar eles lá para dentro. Muito bem até aí. Bom, isso é tudo, gurizada, para que você consiga relacionar e entender como é a forma dele, onde é que ele está, o que tem nele, o que tem de especial nele. Muito bem. Agora vamos para a função. Você já sabe mais ou menos onde está localizado, tudo certinho. Te liga. Uma coisa que ninguém coloca é essa. Suporte mecânico ao citosol. Para o citoplasma da célula. O citosol é a parte líquida, então ele dá o suporte mecânico. Juntamente, o retículo endoplasmático rugoso com o retículo endoplasmático liso, cara, eles ocupam uma boa parte da célula. É muita membrana, é pura membrana pela célula inteira. Esses dois, juntamente com o citoesqueleto, dão esse suporte mecânico ao citosol. Então não é, já começa assim errado, né? Quando retículo endoplasmático rugoso só forma proteína. Tá errado também. Ele tem uma função, claro que é uma função secundária, mas é importante também. Agora sim, vamos para o que é mais importante para essa organela. Síntese de proteínas que vão para fora da célula, tudo bem, secreção. Uma célula que produz um hormônio, sabe, que vai, uma secreção, uma coisa boa, um hormônio ou uma enzima digestiva. Lá o teu pâncreas, que está produzindo insulina, que está produzindo vários hormônios, proteicos no caso, sai na forma de secreção. Então, gente, é sim verdadeiro falar que o retículo endoplasmático rugoso forma proteínas que vão para fora da célula. Mas é errado você falar que todas as proteínas fabricadas no retículo endoplasmático rugoso vão para fora da célula. Porque muitas delas vão para os lisossomos. Inclusive, temos aula falando especificamente sobre os lisossomos, que fazem a digestão, a autofagia ou heterofagia. Eu mostrei todo o sistema de formação e função dos lisossomos. Inclusive, é outra organela bastante subestimada. Você tem que entender o que tem dentro dela, para você relacionar os lisossomos com o retículo endoplasmático rugoso. Então, assistam essa aula. Além disso, as proteínas da membrana plasmática, aquelas que a gente fala, o transporte se dá através de proteínas da membrana plasmática.
Essas proteínas que estão inseridas na AMP, na membrana plasmática, elas são fabricadas também no retículo endoplasmático rugoso. Então repara que, principalmente quando uma proteína é formada no retículo endoplasmático rugoso, vão para esses três destinos. Principalmente, porque tem exceção para tudo. Elas podem ir sim para outros lugares. E isso dá para diferenciar dos ribossomos livres. Os ribossomos livres vão sintetizar proteínas que vão, sei lá, para outras organelas, ou que vão para o núcleo, ou que vão ficar no próprio citoplasma. Então difere, isso é importante você se ligar. Agora, antes disso, essas proteínas que são formadas ainda aqui, nesses poliribossomos, elas têm que passar por algumas modificações. Então preste bem atenção. Enquanto que elas estão sendo formadas, podem ser adicionados açúcares e serão feitos também dobramentos nessas proteínas. Porque, cara, tu está fazendo uma proteína composta ali, que, sei lá, vai ser de uma secreção, por exemplo. Então tem essa adição de açúcar, pode ter, e terão esses dobramentos, porque é uma proteína primária, depois vai secundária, terciária, quaternária. Você pode assistir a aula de proteínas para ficar por dentro de tudo isso. Aí entra em ação umas proteínas, um complexo de proteínas extremamente importantes, que são as chaperonas. As chaperonas, que elas vão transformar as proteínas em terciária, em quaternária, que são os dobramentos, depois a junção de várias terciárias formam as quaternárias, e também eles fazem um controle de qualidade. Gurizada, as chaperonas, essas proteínas, elas, imagina que você vai formar uma proteína. Você vai fazer direitinho, fez lá a tradução. Só que cometeste um erro na hora de fazer essa tradução. Essa proteína defeituosa, ela não pode sair para o teu corpo, porque senão ela está com algum defeito, pode fazer mal. Então as chaperonas vêm e falam, pô, essa aqui tá boa, vai embora. Vai para os lisossomos, vai para a membrana plasmática ou vai para fora da célula. Mas as chaperonas podem falar que isso aqui não tá bom. Se uma proteína formada não estiver boa, ela vai ser degradada ali. Degrada, quebra e reaproveita os aminoácidos dessa proteína novamente. O que não pode é passar. Uma proteína mal formada ou uma proteína defeituosa não pode passar. Então as chaperonas têm esse papel importante aqui. Depois no final da aula eu vou falar umas curiosidades sobre as chaperonas. Bom, imagina agora as chaperonas viram, tá, a proteína tá ok, prontinha, tá legal, já tá transformada em terciário ou quaternário, tudo bem. Agora entra em jogo o complexo de Golgi. Por quê? Do retículo endoplasmático rugoso sairá uma vesícula transportando essas proteínas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma outra organela extremamente importante, você pode assistir a aula específica do complexo de Golgi, que ele é como se fosse o correio da célula. Então ele vai receber o pacote, ele vai fazer o processamento e aí vai enviar, empacotar e fazer o envio para o destino correto. Então olha só, ele processa, faz o processamento e dá o destino final para essa proteína. Se vai para fora da célula, por exocitose, uma secreção, ou se vai para o lisossomo para que o lisossomo faça a digestão celular, ou se vai para a membrana plasmática para que aconteça os diversos transportes por ali. Então repara que está tudo interligado. É importante você se ligar que nós estamos estudando especificamente uma organela, como eu disse para vocês. Mas se você é hardcore, se você é aquele aluno, quero saber tudo e nunca mais esquecer, não adianta. Você tem que estudar o específico, mas tem que assistir a aula ligando todas essas organelas. Agora, como eu falei para vocês, as chaperonas vêm do chaperon. Tem duas referências. Primeiro, são os meninos chaperons lá na época do renascentismo, que os chaperons naquela época eram meninos que vestiam os nobres da época, aquelas perucas e roupas extravagantes, que os caras não conseguiam se vestir, então tinha que ter eles. E também as chaperonas, que eram acompanhantes, mulheres acompanhantes de outras mulheres. Então normalmente a chaperona era uma mulher mais velha, que acompanhava uma mais nova, para ficar nos encontros amorosos dessas mais novas, com os rapazes, elas ficavam para ficar, né, naquela olhando de canto, para que não tivesse um relacionamento mais íntimo ali, simplesmente elas ficavam vasculhando. Isso na época, né, mais antiga também, então é daí que vem o nome. Tá? E aí tem outras curiosidades, deixa eu ver se eu não me esqueci de nada, que barbaridade. Tá, os chaperões, na época renascentista, já falei para vocês. Outra coisa, isso aqui é bem específico, eu vou colocar aqui juntamente com as chaperonas, com essas proteínas que fazem todo esse controle de qualidade, se está bom, ou a transformação delas. Existe uma outra proteína chamada disulfeto isomerase. Disulfeto isomerase.
que favorece a formação correta das pontes de sulfeto das proteínas que estão sendo formadas. Certo? Isso aqui eu não vou entrar porque é muito específico, eu ia ter que mostrar. Ah, isso é importante, olha só, te liga. Imagina uma célula do pâncreas. Vou desenhar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, olha só. Certo? Aqui é uma célula do pâncreas que produz muito hormônio, que produz muita proteína. Essas células vão ter o polo basal, aqui, perto do núcleo, na parte mais basal dela. E aqui, pessoal, vai ter muito retículo endoplasmático rugoso. Olha só, nesse polo aqui. Então, aqui vai ter muito HER. E como esse HER está produzindo muita proteína, está indo para o complexo de Golgi, que sairá da célula em forma de secreção, tem também o outro polo, que é no polo apical. Então aqui ó, vai estar cheio de secreção para esperar sair. Então há um acúmulo. Se você observar no microscópio com corantes específicos, você vai ver essa determinação. No microscópio óptico, tu não enxerga o retículo endoplasmático rugoso, precisa de um microscópio eletrônico. Mas pela coloração de determinados corantes, você vai observar que aqui é um acúmulo de retículo endoplasmático rugoso e no polo apical da célula, da própria secreção dessas proteínas que são formadas antes. Por quê? Porque esse produto aqui, esses hormônios, por exemplo, essas proteínas ou enzimas, elas vão sair da célula por este polo apical. Beleza? Então é só uma conformação onde está o retículo endoplasmático rugoso nesse tipo de células. Outra coisa bem específica também, só que aqui por ser uma aula mais completa eu vou falar para vocês, pouco importa, né? Mas para que não tenha aí uma informação numa prova que você não tenha escutado aqui. Bom, existe o transporte do interior da célula, ou seja, daqui para a direção da membrana plasmática, ou seja, é formado no retículo endoplasmático rugoso, vai no complexo de Golgi e vai para, por exemplo, para a membrana plasmática, ou para sair da célula, por exemplo, por aqui. Esse é chamado de o movimento da formação da proteína até para a membrana plasmática, nesse sentido de dentro para fora, é chamado de anterógrado. E o contrário pode acontecer também, quando vem para dentro do retículo endoplasmático rugoso, que é chamado de retrógrado. Já está falando de retrógrado, tá? Que ali tem proteínas específicas que dão sinal que é para aquela vesícula voltar para o retículo endoplasmático rugoso. Então existe um sinal ali químico. Então só para você saber, anterógrado, retrógrado. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Eu acho que é isso aí, gurizada. Eu costumo fazer essas aulas mais específicas, mais aprofundadas, e eu faço sempre as anotações. Aqui tem 3 folhas de anotações que eu pesquiso, não só com o que está na cachola, mas eu vou em cima de livros de ensino superior para procurar conteúdos mais específicos para vocês, porque nós temos uma aula já falando do retículo endoplasmático rugoso, nível de ensino médio, tá? A fabricação de proteínas que saem da célula, que vão aqui, que vão lá, e daí mostrando a relação entre o retículo endoplasmático rugoso e os lisossomos, tudo isso a gente tem. Mas aqui, pessoal, informações mais específicas, como os polirribossomos aderidos, que eles saem, que os ribossomos são os mesmos, e outras tantas informações específicas, a gente tem que ir atrás, né? E claro que, professor, fala mais das proteínas, da formação, das enzimas ali presentes, das chaperonas, os tipos de chaperonas que tem. Bom, aí tu vai enlouquecer, tu vai fazer um doutorado para trabalhar só a ação das chaperonas. Daí tu tem que entrar em outro campo, que é procurar artigos científicos, que nem tem muitas vezes em livro de ensino superior, ou muitos específicos assim. Então isso aqui, gurizada, resumindo, é uma aula de um nível mais aprofundado, você sabe disso. Então, aqui beleza. Agora, nunca se esqueça, nós estudamos essa organela aqui isolada nessa aula. Mas não é só isso. Você tem que estudar a aula de lisossomos para entender a relação entre os lisossomos e o retículo endoplasmático rugoso. As proteínas aqui formadas têm que chegar dentro de um lisossomo. Antes vão passar no complexo de Golgi. Cara, então tu vai ter que estudar especificamente, certo? E aí, claro, tu estuda peroxissomos, estuda mitocôndria, estuda cloroplastos, estuda os ribossomos livres, tá? Além desses aderidos aqui que a gente já falou, estuda toda a célula profundamente, porque o nosso, cara, quanto mais a gente estuda, o nosso conhecimento é o que nos transforma, não tem outra saída. Então estude bastante, tenha essa curiosidade. A curiosidade é o que nos trouxe até aqui.
Nossa espécie é curiosa. E claro que a curiosidade nos motiva a buscar explicações. E é isso que transforma a humanidade. Então você também tem que ser curioso. Ah, professor, mas eu não tenho tanta curiosidade. Sabe o que acontece? É falta de estímulo. No momento que você começar a fazer perguntas para você mesmo, você vai começar a encher a sua cabeça de curiosidade. Hoje nós vivemos em um mundo, em uma era, podemos dizer assim, que nós temos tudo muito pronto. Ah, liga a TV e pega aqui, já está no filmezinho aqui, sériezinha ali. A gente acaba não usando um tempo livre para imaginar coisas diferentes. E a gente tem que fazer isso. Tem que ter um momento que você não tem nada celular. Que, cara, vamos combinar. Eu sou assim também. Eu tenho que exercitar mais. Eu era antes muito mais pensador do que eu estou agora. Porque agora o que acontece? A gente não tem nada que fazer, pega o celular e fica assim, ó. Literalmente. E tu fica 1 hora, 2 horas sem pensar. Tu fica só lendo o que já te deram pronto ali. Que são as publicações, as postagens. E você não exercita a capacidade do raciocínio abstrato, da curiosidade. Então é importante em diversos momentos da sua vida você afastar tudo isso. E imaginar, olha para o céu e fica imaginando, ah, cara, aquela estrela, qual é a distância que ela está? E tenta imaginar a distância. O que é 5 anos-luz de distância? Por exemplo, aí tu começa a pensar, cara, mas essa estrela está brilhando lá e ela brilha antes da nossa espécie existir. A nossa espécie existe há 200 mil anos. Poxa, aí tu pensa assim, cara, sei lá, uma outra galáxia está a 60 milhões de anos-luz de distância. Significa que a luz demorou 60 milhões de anos para chegar até aqui, viajando, obviamente a quase 300 mil quilômetros por segundo. E tu fica pensando, cara, então quer dizer que essa luz dessa galáxia que chega aqui, que eu com uma lupa, com um telescópio, estou na astronomia aqui, consigo observar, é a imagem de 60 milhões de anos atrás. Ou seja, se tem algum carinha lá agora, naquela outra galáxia, com um super, hiper, mega telescópio olhando aqui para o planeta Terra, ele está olhando os dinossauros, que foram extintos há 65 milhões de anos, mas a imagem deles sendo extintos levou 65 milhões de anos para chegar lá. E só agora eles estão vendo os dinossauros lá caminhando e apavorados com o meteoro que vai extingui-los. Então, cara, eu falo isso para vocês que são exemplos de coisas que me deixam com a cabeça assim, ó. São outros exemplos, tem outros exemplos. Mas para você ver que tem muito mais coisa interessante do que simplesmente, tá tudo pronto, isso aqui não, gente, exercitem, busquem bastante, porque isso faz a gente cada vez mais curioso e a curiosidade nos move ao conhecimento e aí você vai. Estudar, pessoal, é uma forma de resistência também, vou dizer para você. Quando você aprende uma coisa, você acaba tendo muito mais força para aprender uma seguinte. E daqui a um pouco você está pegando gosto e não quer mais voltar a não estudar. Então você se torna uma pessoa resistente consigo mesmo, uma pessoa forte nesse ponto, uma pessoa que busca cada vez mais o conhecimento. Faça isso, eu já estou falando demais, barbaridade. Mas é isso, gurizada. Acho que tem mais fala aqui do que aula. Metade da aula eu estava conversando, mas acho que é necessário. A gente está num momento de extremamente complexo na humanidade e vai passar logo. Então tenha fé, tenha estudo, tenha curiosidade. Um grande abraço.